Momento Senac, um videocast que chega até você com assuntos atuais sobre gestão, saúde, gastronomia, arte, tecnologia, comunicação, moda e beleza de forma leve, descontraída e direta. Muito bem, começando mais um Momento Senac, eu sou Letícia. Como vou começar me autodescrevendo, eu sou uma mulher preta da pele clara. Hoje eu estou com uma blusa verde escura, tenho cabelos escuros, levemente ondulados e uso óculos, tá? Hoje no nosso programa a gente vai abordar o tema de capacitismo, mais especificamente capacitismo econômico. O que é essa palavra capacitismo que vem rondando a mídias, né, nos últimos tempos? Recentemente eu vi uma palestra que tinha uma mulher com deficiência e ela disse o seguinte: o preconceito hoje se apresenta de uma forma mais velada e ganhou o nome de capacitismo. Segundo ela, o preconceito estrutural tenta diminuir a pessoa com deficiências, né? Enxergar a pessoa com deficiência como heróis e heroínas simplesmente pelo fato dele saber conviver e lidar com essa característica pode ser considerado capacitismo? Então hoje a gente vai ter um bate-papo muito legal aqui. Nosso videocast de hoje a gente fala mais especificamente sobre capacitismo econômico. Ao meu lado a gente tem o Bruno Silva, ele que é analista de educação inclusiva e também ele é fundador da DSF Educação Financeira. Seja super bem-vindo aqui ao nosso videocast, tá, Bruno? Olá, Letícia, muito obrigado pelo convite, fico feliz de estar aqui hoje, que a gente entende e sabe o quanto é importante a promoção de ambientes e de momentos assim, que o diálogo é a base para que a gente consiga ter a promoção e a ampliação da inclusão em todos os contextos. Perfeito, Bruno. Gente, eu vou descrever o Bruno para vocês que estão conferindo aí o nosso videocast. O Bruno é um homem preto, da pele clara, ele tem os cabelos castanhos, ele está aqui com a gente hoje super estiloso, super bem vestido, né, Bruno? Ficou todo chique aqui para ver nosso videocast, com a blusa verde clarinha e por baixo uma camiseta branca. Bruno, vamos começar conversando. O nosso assunto, antes de entrar no assunto principal, que é o capacitismo econômico, eu queria primeiro que a gente abordasse mais o capacitismo, né? Se eu virar para você agora e ficar admirada, totalmente admirada de você ter acordado sozinho, ter tomado seu banho, seu café da manhã, ter vindo aqui para o nosso estúdio gravar com a gente, se eu achar isso um ícone da superação, eu estou sendo capacitista? Letícia, é interessante essa colocação que você trouxe, porque a gente às vezes acha que capacitismo é simplesmente aquele preconceito explícito, que é você trazer um preconceito associado à pessoa com deficiência de uma forma mais taxativa. Mas quando a gente analisa e explana um pouco mais sobre as formas de manifestação do capacitismo, a gente entende que você considerar a pessoa com deficiência como um super-humano também é uma descaracterização da sua condição de uma pessoa comum. Então, a gente entende que também é uma forma de manifestação do capacitismo, a gente ter essa admiração simplesmente da pessoa conseguir ter ali o seu cotidiano e a sua rotina realizada de uma forma tradicional ou comum às demais pessoas. Eu acho até bacana a gente entrar agora e falar um pouquinho, que quando a gente fala isso, tem uma palestra que eu também gosto muito, que ela é de uma profissional da inclusão e ativista dessa perspectiva da questão do capacitismo e da diversidade das pessoas com deficiência, que ela traz que aquela mesma sociedade que é deficitária, a mesma sociedade que impõe as barreiras para que aquela pessoa não consiga ser um cidadão pleno de direitos e de todas as suas atuações, é aquela mesma que vai dar para ela uma medalha quando ela conseguir, com muito esforço e muito sofrimento, superar todas aquelas barreiras que ela mesma impôs. Entendi. E, Bruno, quais são as formas, assim, você consegue exemplificar para a gente algumas formas de capacitismo? Tem umas frases prontas também que as pessoas falam bastante, né? Tem demais. Eu acho que quando a gente fala em capacitismo, é bacana a gente trazer até um pouco de como ele se manifesta. Assim. A gente pode falar que nós temos 3 formas principais de manifestação do capacitismo. Então, o capacitismo produtivo, que é aquele capacitismo onde você vai atribuir uma incapacidade para a pessoa com deficiência simplesmente por causa da deficiência dela em si. Um capacitismo que a gente pode chamá-lo de patológico,
que é você atribuir para a pessoa com deficiência uma condição de uma doença. Então, a deficiência, em vez dela ser uma característica daquela pessoa, algo natural, é você atribui uma patologia, algo que deve ser corrigido. Ou o capacitismo da superlativo, que é a gente entender que aquela pessoa ela está em uma condição de superioridade, de heroicidade o tempo todo, similar ao exemplo que você trouxe um pouco mais anteriormente. Eu acho que a partir do momento que a gente tem essa evolução linguística, a gente também tem que ter uma evolução até da criticidade assim, do que a gente está falando em si. Então, a gente traz muita essa naturalização de termos que eram utilizados em uma perspectiva do século XIX, século XX, até antes. E a gente não tem essa questão de pensar se efetivamente aquele termo está sendo agressivo, tanto numa perspectiva do capacitismo, quanto do racismo, quanto de qualquer outro tipo de manifestação de preconceito. Então, a gente tem a expressão João sem braço, a gente tem a expressão mais perdido que segue no tiroteio, a gente tem a questão de fingir demência, mongol e diversas outras que vão pela mesma linha de raciocínio. Verdade. Existe diferença para você entre... Assim, na verdade, eu acho que existe diferença entre pena e empatia. Eu acho que na empatia você entende e você reconhece as dificuldades que as pessoas com deficiência, e quando o sentimento é de piedade, eu acho que a pessoa alimenta um preconceito em relação à capacidade de determinada pessoa, né? Tenho a sensação que as pessoas às vezes confundem esses dois sentimentos, né? Verdade, Letícia. Quando a gente fala em piedade, pena e empatia, a gente tem que trazer essa desvinculação de uma coisa à outra. Porque quando a gente fala em piedade, a gente pode até associá-la àquela questão do capacitismo patológico que eu trouxe. Porque você está trazendo para a pessoa ainda aquela condição de uma pessoa que tem uma doença que precisa ser curada, de que a deficiência é algo que precisa ser consertado. Então, ela é digna de pena. E quando a gente fala em empatia, a gente está falando ali em você buscar compreender a situação daquela pessoa, mas de uma forma que você vai propiciar para ela uma condição baseada em equidade ali. E não necessariamente uma questão de assistencialismo associado à pena e piedade. Bom, Bruno, teve uma campanha, uma época, que mostrava um homem sem as pernas, né? E andando com os braços e trabalhando em uma construção. E daí a mensagem era algo do tipo: qual é a sua desculpa agora para não fazer o que você tem que fazer? Qual a sua desculpa para desistir de tudo, né? Então, esse tipo de campanha é capacitista, ao seu ver? Porque a sensação que eu tenho é que esse comercial, ele passa a ideia de que, poxa, até ele que não tem as pernas consegue trabalhar. Então, quem sou eu para reclamar? Então, passa a ideia de que o fato dele não ter as pernas fosse uma coisa terrível. Então, é como se fosse uma justificativa, né? Isso mescla muito com aquela questão do capacitismo superlativo que eu disse anteriormente, né? Porque aí eles estão utilizando da sociedade deficitária, das barreiras que são impostas pela sociedade, para trazer uma inspiração, uma história de superação. Mas, na verdade, não é uma história de superação. É simplesmente uma pessoa que tem uma deficiência, ela vive em uma sociedade que não promove para ela acessibilidade arquitetônica, atitudinal, em todas as suas vertentes, que está tentando se ter ali o seu sustento, simplesmente. Sim. Então, a gente vê muito isso em várias propagandas. Eu estava fazendo um curso, não faz muito tempo, que a professora ela apresentou para a gente um vídeo de uma pessoa que ela é uma pessoa surda e o sonho dela era tocar violino. E ela aprendeu a tocar violino, mesmo com essa questão da surdez. E eles trouxeram no vídeo todo um contexto de superação, de heroicidade, simplesmente por causa desse fato. Mas aquilo é simplesmente uma pessoa que ela tem uma deficiência auditiva, mas ela também
tem plena habilidade de aprender a tocar um instrumento. A gente pode pensar até na questão do Beethoven, por exemplo. Beethoven, ele chegou a uma fase que ele se tornou surdo e mesmo assim ele compôs diversas sinfonias que são sucesso até hoje. Eu acho que você desqualifica a pessoa, né? Desqualifica. É como se fosse um defeito, né? E justamente Eu acho que as campanhas paralímpicas também tem bastante isso, dos atletas, né? Não sei se, o teor de heroísmo ali é muito grande, o teor de superação quando o atleta paralímpico, né? Isso. Então a gente tira toda aquela característica do atleta em si, porque independente de ser atleta paralímpico, ele teve todo um processo de treinamento, ele teve todo um processo de desenvolvimento. Mas a gente traz a ênfase somente na questão da deficiência. Uma pessoa com deficiência, ela conseguiu se tornar o maior nadador, o nadador mais rápido. Por que a gente simplesmente pode falar que ela é o nadador mais rápido? Porque tem que trazer a ênfase à questão da deficiência. É uma das características apenas dentre aquela pessoa ali, comum e de um atleta de alta performance. Bom, no início eu citei essa palestra, né, que eu vi, que inclusive é da Rosana Bastos, né, que ela é uma ativista aqui de Belo Horizonte. Ela é ex-atleta de basquete, em cadeira de rodas, né? E tem uma parte que ela conta que quando ela era criança, ela estudou uma escola de freiras e as freiras tinham tanto cuidado com ela que elas mantinham ela fechada. Ela ficava fechada na sala de aula e ela não interagia com nenhuma outra criança. Então, assim, no intuito de proteger tanto a criança, eles acabaram retirando esse convívio social. Isso é uma forma também, né, de capacitismo. Também é uma forma de capacitismo, Letícia. Porque eu acho que aí a gente também traz aquela questão da incapacidade, assim. Porque você coloca a pessoa em uma postura de incapacidade tão grande que ela precisa de uma proteção muito maior do que uma criança na mesma idade necessitaria. Então, lógico que quando a gente fala em uma criança, a gente tem que ter um cuidado, tem todo um processo ali de proteção, de desenvolvimento, mas quando a gente entra nessa questão de uma criança com deficiência, dependendo do ambiente, amplia-se essa questão da proteção, que é uma forma até de capacitismo e de coibir o desenvolvimento, assim. Bruno, você acha que esse rótulo, ele cria uma separação? A partir do momento que você considera uma pessoa com deficiência como herói, você cria um muro ali, separando o indivíduo? Eu acredito que sim, Letícia. Porque o grande ponto, quando a gente coloca a pessoa nessa posição de super-humano, em uma condição de superação constante, você cria um rótulo, vamos falar que um rótulo dual, assim. Por que eu falo um rótulo dual? Que ao mesmo tempo que você coloca a pessoa em um pedestal de... ela está em uma posição inatingível, então ela está em uma questão de heroicidade, e a gente para analisar até nesse contexto de heróis fictícios, né? Você admira um herói, mas você não tem contato com ele. Então, quando a gente coloca a pessoa nessa posição, automaticamente você está colocando ela numa questão de superação e, ao mesmo tempo, você está separando ela do seu contexto social, porque você cria um herói, mas você não vai ter um contato direto ali com aquela pessoa em si. Primeiro que você coloca ela num pedestal, Isso. onde ela não pode errar. Também, né? Então é como se essas pessoas, elas têm um parâmetro de superação tão alto que ela não pode errar também. Isso. Não pode estar mal-humorada. É até algo que a gente sempre fala, quando a gente fala em capacitismo, é justamente isso, né? Que a partir do momento que você coloca a pessoa com deficiência em algum desses extremos, seja na questão da incapacidade ou da eroticidade, ou encarando a deficiência como uma patologia, ela o tempo todo tem que entrar em um processo de autoafirmação, de autoaprovação. Ela tem que se mostrar capaz o tempo todo. Ela não pode cometer nenhum tipo de erro. E isso é cansativo, isso é maçante para qualquer pessoa. E, querendo ou não, a pessoa com deficiência é uma pessoa comum. Então, ela está suscetível a erros, a acertos e a tudo aquilo que uma outra pessoa também está, né? Claro. Bom, capacitismo econômico, né? Vamos ao tema principal. Eu li no seu blog que esse é um termo inédito, né? Pelo que você disse. A gente não tem referência nenhuma com esse termo, com essa expressão ainda. Queria que você explicasse um pouquinho pra gente o que seria o capacitismo econômico. Beleza.
Por que eu trouxe esse termo do capacitismo econômico em si? Pensando até justamente na perspectiva da incapacidade, do capacitismo associado à produtividade. Porque a gente entende que a pessoa ela é incapaz de produzir ou incapaz de realizar determinadas coisas. E um dos pontos que eu mesmo enfrentei assim na minha trajetória foi justamente as pessoas acharem que eu era incapaz de lidar com o meu próprio dinheiro. Assim. Eu consegui demonstrar, assim, inclusive para outras pessoas da minha família, que eu tinha plena autonomia de ter esse domínio sobre a questão das minhas finanças quando eu comecei a trabalhar como jovem aprendiz. Assim. Então, naquele momento, eu já comecei a investir, a desenvolver planejamento financeiro e assumir as rédeas das minhas finanças, assim. E fazendo pesquisas também, eu identifiquei que isso é um cenário que não aconteceu somente comigo, acontece com diversas pessoas com deficiência. Então a gente traz essa questão da incapacidade também para a incapacidade financeira. As pessoas acham que a pessoa com deficiência ela não tem capacidade de lidar com as suas próprias finanças. É lógico que a gente tem casos e situações específicas que dependendo da deficiência ou dependendo do transtorno que a pessoa tiver, ela vai precisar ter um acompanhamento assistido. Mas quando a gente fala em sua maioria, as pessoas com deficiência ela tem pleno domínio e autonomia de lidar com suas próprias finanças ali, pessoais ou até empresariais, se for uma pessoa empreendedora também. Bom, Bruno, eu poderia te pedir agora para você dar dicas, né, de finanças para quem está a fim de poupar, está a fim de cuidar da sua vida financeira. Mas como a gente já está nesse assunto, né, de capacitismo econômico, eu queria te pedir para você dar dicas especificamente para a pessoa com deficiência. Quais dicas você daria, não só para lidar com as suas finanças, mas também para lidar com esse capacitismo que a gente tem muito assim na nossa sociedade hoje? Eu acho que a base para a gente poder lidar com todo tipo de preconceito em si é justamente a gente ter essa disseminação de conhecimentos, assim. É nítido que a gente está em uma era super informacional, que se você quer ter uma informação, você consegue buscá-la, mas não necessariamente aquela informação que a gente busca é uma informação plenamente estruturada, assim. Então, eu acho que quando a gente tem essa promoção de uma informação, de um conhecimento estruturado para essa questão de um conhecimento, uma construção, né, de uma mentalidade inclusiva e diversa e ao mesmo tempo crítica, né? Por que eu falo crítica? Conforme a gente estava falando anteriormente, tem muitas coisas que a gente naturaliza, assim. E quando a gente tem essa mentalidade de buscar criticidade, buscar criticar algumas coisas que são naturalizadas, mas que não necessariamente são corretas, a gente consegue ter essa evolução, assim, de entender que aquilo que muitas vezes foi naturalizado, mas é um preconceito. Então, por causa disso que a gente fala muito em racismo estrutural, e a gente pode falar que o capacitismo também é estrutural, porque a gente naturaliza muitas coisas, mas que não necessariamente são coisas que deveriam ter sido naturalizadas, assim. E quando a gente fala em finanças das pessoas com deficiência, a gente pode falar já em um processo bem parecido com o das pessoas sem deficiência, assim. Que a gente tenha um controle financeiro que seja realmente fidedigno, que eu acredito que quando a gente tem esse controle financeiro, a gente consegue ter uma visão da nossa realidade financeira e a partir dela a gente consegue estruturar algumas coisas, como uma reserva, como poupar, economizar quando há necessidade, sair da inadimplência e o ponto final, quando a gente fala nesse processo de controle financeiro em si, que é investir, que não precisa ser necessariamente investimentos agressivos, né? Mas a gente investir e conseguir ter ali fazer com que o dinheiro tenha uma rentabilidade para você e você consiga atingir uma independência financeira, uma liberdade financeira e um ponto alvo futuro.
Bruno, você falou aí de capacitismo, da reação das pessoas e tudo mais. Uhum. Eu lembro de ver também, já vi em alguns lugares, assim, algumas posturas das pessoas. Eu acho que a gente precisa mudar também um pouco a nossa postura, de todos nós, de querer ouvir, de se colocar no lugar de ouvir também, né? Porque eu vejo muita gente também com receio, né? Eu estava em um lugar público uma vez, a pessoa que estava com receio de como se portar como uma pessoa com deficiência. Então, assim, tenho medo de conversar com a pessoa porque eu não sei o que eu posso falar. Gente, não sei se você vai concordar comigo, mas eu acho que a gente não tem que ter esse medo. Se a gente quer incluir, a gente precisa aprender e precisa se colocar no lugar de ouvinte, não é isso? Com certeza, Letícia. A gente tem até, quando a gente fala em LBI, uma vertente de acessibilidade que a gente chama de acessibilidade comunicacional. Comunicacional e atitudinal, né? Porque elas se mesclam quando a gente fala nessa perspectiva que você trouxe agora. Para a gente poder conseguir ter a promoção de uma acessibilidade comunicacional e atitudinal é justamente a gente ter uma postura de escuta ativa e não ter esses receios de interação. A gente tem um curso no Senac que ele foi desenvolvido tem um tempo. Ele é um curso gratuito, um conteúdo que está disponibilizado no site, que chama Convivendo com as Diferenças no Ambiente de Trabalho. Esse curso ele traz justamente essa perspectiva de ensinar para as pessoas como interagir com pessoas com deficiências distintas, assim. E eu acho que esse receio também afasta, né? Porque você tem esse receio de como interagir com as pessoas, você acaba se afastando e acaba deixando elas isoladas também, né? Então, isso só afasta, né? Demais. E quando a gente fala na inclusão, eu até cito sempre um exemplo que eu gosto de falar, quando a gente fala em inserção e inclusão, a gente pode fazer uma analogia a um convite para uma festa, assim. Quando a gente convida a pessoa, você está inserindo ela no contexto social. E quando você a chama para dançar, para interagir, para conversar, você está efetivamente incluindo. E quando a gente fala nessa questão de ter uma postura retroativa, uma postura que... Desculpe-me. Uma postura que não busque essa interação por receios ou por N motivos, é justamente a gente não estar promovendo uma inclusão efetiva. Bom, Bruno, agora eu trago estatísticas aqui, de acordo com um estudo divulgado pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Em 2019, a renda média do trabalhador dos profissionais com alguma deficiência foi de R$ 1.639 por mês. Esse rendimento ele ficou 37% abaixo do estimado para os trabalhadores sem deficiência, que recebiam em torno de R$ 2.600. São 37% a menos. Letícia, isso é um sintoma de algo que a gente já vivencia durante um bom tempo, assim. Quando a gente fala ainda na inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, a gente ainda tem a inserção em cargos muito operacionais. Então, automaticamente, essa pessoa ela entra em um cargo e uma função de base, o salário dela vai ser menor. Então, a gente ainda identifica que, apesar de nós termos a perspectiva da lei de cotas, que traz essa questão da obrigatoriedade da contratação em si, a gente ainda precisa ter uma evolução na percepção das empresas em relação à inserção das pessoas com deficiência no contexto organizacional. Isso é algo que vem lá de trás da percepção da questão da incapacidade produtiva que eu citei. Porque quando a gente fala na questão de idealização de padrões sociais, quando a gente chega no período da Revolução Industrial, a gente entra em um fluxo de valorizar aquelas pessoas que produziam mais em um tempo menor. Então, automaticamente, as pessoas com deficiência, elas entram em um novo fluxo de exclusão funcional. E esse pensamento, apesar de
ter evoluído com o tempo, ainda a gente percebe que ainda é uma base desse processo de inserção, porque as pessoas com deficiência elas são inseridas, em sua maioria, devido à obrigatoriedade da lei, mas elas são inseridas em funções de base, não pensando ali em uma inserção mais estratégica, onde haja um pensamento associado ao desenvolvimento e condizente com o perfil daquela pessoa que está sendo contratada. Ou seja, ela é inserida só por causa da lei. Só por causa da lei. Basicamente. Em sua grande maioria. Infelizmente, né? Na sua opinião, o que a gente precisa fazer para reduzir o capacitismo e para que, de fato, as pessoas se sintam incluídas mesmo na prática? Eu acho que o capacitismo, a gente só vai conseguir ter uma redução efetiva dele quando a gente ampliar essa percepção do que o outro é um ser humano igual a mim, mas ao mesmo tempo diferente de mim, suas particularidades. E a gente também ter essa questão de ampliação da criticidade em relação a diversas práticas que foram naturalizadas socialmente. E para isso, a gente pode pensar em diversas abordagens, né? A gente pode criar programas de inserção de pessoas com deficiência, que sejam programas mais estratégicos, quando a gente fala em uma percepção de organização em si. A gente também pode pensar em desenvolvimento de políticas públicas mais efetivas, que abarquem essa questão de acessibilidades de uma forma mais efetiva em si. Porque nós temos a lei de cotas, nós temos a LBI, mas a gente ainda precisa ter uma maior efetividade de aplicação dessas leis em si. Entendi. Bruno, um bate-papo muito legal que a gente teve. Chegamos ao final de mais um Momento Senac. Queria agradecer a sua presença aqui com a gente. Seja sempre bem-vindo aqui ao nosso videocast, tá bom? Eu que agradeço, gente. Muitíssimo obrigado pela oportunidade. E assim como a gente sempre fala, né? O futuro, ele é um futuro inclusivo, diverso e baseado no respeito e na equidade. E a gente espera que todos nós estejamos nele, baseados nesses princípios. Você acompanhou o Momento Senac, ele está disponível na sua plataforma favorita. Lembrando que você pode acessar mg.senac.br e acompanhar também as nossas redes sociais. Lá você confere nossos cursos livres, graduações e MBA e também a programação dos nossos workshops e eventos, tá? Lembrando que a gravação, a edição e a finalização desse videocast é de Evandro Gangana. Tchau, tchau, gente. Até o próximo episódio.